Do Senhor, vamos dar início à nossa noite maravilhosa, né? De oração e de estudo da Palavra de Deus. Não tem outras duas coisas mais importantes na vida do cristão. O mais importante na vida do cristão é a palavra, né? A palavra nos ensina a orar. E a oração nos remete à palavra. Uma coisa está ligada à outra. Amém? Então eu vou dar início lendo o Salmo 84. O Salmo 84, paz, irmã, tem um título maravilhoso, né? Sugestivo. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso,
e contemplo o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então Davi fala da saudade que ele tinha do templo, né? Talvez numa viagem, numa campanha militar, se ausentou de Jerusalém, e esse salmo fala da saudade do templo. E no versículo 3, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Então os passarinhos faziam ninhos no templo. E ele diz: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Então ele se comparava com aqueles bichinhos, aquelas aves que se aninhavam no templo e ali criavam os seus filhotes e ali viviam. Então a ânsia de Davi era de morar na casa do Senhor, né? Amém, irmãos? Era de estar sempre na casa do Senhor, reunido com aqueles que louvam ao Senhor, que buscam o Senhor, que cultuam o Senhor e que ouvem a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por essa terça-feira, agradecemos pela saúde, porque estamos em pé, pela fé, agradecemos pelo desejo no nosso coração de estar aqui, Senhor, para orar ao Senhor, na companhia daqueles que se dispõem a vir, e para meditar na Tua santa palavra, que é lâmpada e que é luz para a nossa jornada. Deus Todo-Poderoso, receba o nosso culto, as nossas orações e louvores. Fala conosco quando estivermos lendo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoe estes irmãos que aqui estão, que vieram com todo o coração ouvir a Tua palavra e buscar a Tua face. Há uma recompensa maravilhosa, não apenas espiritualmente, mas também materialmente, existencialmente. Há uma recompensa para todo aquele que tem prazer no Senhor. Em nome de Jesus, venha abençoar a nossa reunião. Amém, Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. A pastora vai louvar e depois nós vamos buscar a Deus. Amém. A paz, queridos. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, para sempre. Esse hino diz que o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele tem
tem feito grandes coisas em nosso meio, grandes coisas em nós. Porque todos os dias, todas as manhãs, como está na sua palavra, as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na sua vida. Amém? Nós vamos declarar isso cantando. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Santo Jesus. Bendito Jesus. Aquele que pode vai dobrar o seu joelho e nós vamos buscar a Deus. Amém, irmãos? Primeiro louvando, depois agradecendo, depois intercedendo. Nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o seu santo nome. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus da Bíblia, Deus dos antigos, Deus de ontem,
Deus de hoje, Deus de amanhã, Deus dos patriarcas, dos apóstolos, dos profetas, dos homens e das mulheres que andaram na Tua presença, Senhor, e que andam até hoje na Tua presença, no decorrer de toda a história. Deus que se revelou às nações, Deus que se revelou aos homens pelo poder do Teu Espírito, Deus que amou este mundo de tal maneira que deu o Seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, é muito bom estar na Tua presença, Senhor. É bom estar diante do Senhor. O salmista Davi sentia saudades do templo. O salmista Davi admirava a porta da casa do Senhor. Que lugar maravilhoso é a porta do templo. Poder entrar pelas portas do Senhor para louvar o Seu nome. O salmista admirava os pássaros que faziam os seus ninhos na casa do Senhor, e ele desejava, Senhor, estar na Tua casa continuamente, assim como esses pássaros que criavam as suas ninhadas, os seus filhotes nos altares do Senhor. Ó Deus santo e maravilhoso, é muito bom estarmos na Tua presença, Senhor. É muito bom, Senhor amado, estarmos diante do Senhor, num tempo de oração, de contemplação, num tempo de reflexão na Sua palavra, ouvindo a Tua voz, porque quando ouvimos a leitura da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, os oráculos de Deus, porque esta palavra só existe porque o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo a tem preservado no decorrer da história. Ó Deus maravilhoso, receba o nosso louvor, receba o nosso louvor nesta noite. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, contemplando as Tuas maravilhas. Deus Santo, tremendo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, entronizado, assentado sobre um alto e sublime trono, acima dos querubins de glória. É diante deste Deus que nós estamos, é diante deste Deus que nos prostramos, nos ajoelhamos,
único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus além do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus como nosso Deus. Os deuses das nações são vaidade, imitações de seres humanos construídos a partir do barro, do ouro, da prata, da madeira. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fabricam e aqueles que os adoram. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe apraz. O nosso Deus tem um plano, tem um projeto eterno que se cumprirá nos mínimos detalhes. Feliz é o homem, feliz é a mulher que busca a face do Senhor, do Deus de Israel, do Deus da Bíblia. Feliz é aquele que se curva, que se prostra diante da santidade do Senhor, que assumiu a forma humana para se identificar conosco, para nos salvar, derramando o seu sangue puro, imaculado, para nos remir da nossa culpa, dos nossos pecados. Nós estamos aqui nesta terça-feira, Senhor. Somos poucos, mas isso não importa. Não importa se somos poucos ou muitos. Importa o propósito do nosso coração, que é te buscar, que é orar ao Senhor, apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa súplica, Senhor, diante de um Deus vivo e maravilhoso. Receba, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso louvor, porque o Senhor é digno de ser louvado. Jesus maravilhoso, é no Teu nome, pelo Teu sangue, que temos acesso ao trono da graça, através deste novo e vivo caminho que o Senhor consagrou pelo seu sangue. Oh Deus, é muito bom estar na Tua presença em oração. É muito bom, Senhor, buscar a Tua face, orar a Ti, Senhor. Estar no lugar de oração, na companhia daqueles que querem buscar a Tua presença. Oh Senhor, receba o nosso louvor. Nós nos unimos agora ao restante da Tua igreja, ao povo de Israel, à natureza que também Te louva. Nos unimos agora para louvar o santo nome do Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor, porque o Senhor é santo, santo e santo. Receba a nossa adoração e receba também, Senhor,
a nossa gratidão. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos encerrando mais um dia e a sua bondade, a sua misericórdia nos cercou, nos ajudou. Ó Deus Santo Todo-Poderoso, receba agora em nome de Jesus a gratidão e o reconhecimento dos nossos corações. Sim, Senhor. Gratidão, gratidão, Pai. Coração cheio de gratidão pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus, para sempre. Louvado seja para sempre o teu nome, Jesus. Porque há tanto para dizer, Senhor. Obrigado é uma palavra tão pouco, tão pequena, Senhor. Mas, Pai, aceita a nossa manifestação, Senhor. O Senhor nos compreende, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor recebe a intenção do nosso coração. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Pai celeste. Paizinho amado. Obrigada, Senhor, pela vida, por esse presente maravilhoso que é a vida, Senhor, meu Deus, que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai querido, pela certeza da sua companhia. Graças ao sacrifício do teu Filho Jesus, te agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus, que nos reconciliou com o Pai, que nos religou com o Pai. Obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou. Obrigado porque o Senhor nos comprou com seu sangue precioso. Obrigada, Senhor, que nos remiu de todo pecado. Obrigada pelo teu perdão, Senhor. Obrigada, Senhor, porque enviou o Espírito Santo que nos revela quem o Senhor é. Obrigada porque nos revela quão preciosos nós somos, Senhor, para o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos tem esse valor, Pai. O Senhor nos vê com valor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela tua palavra, pelas tuas promessas. Obrigada, Senhor. Oh, Pai querido, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Tanto para te agradecer, Senhor, porque pelo poder da tua palavra, o Senhor renova a nossa mente. Cada manhã, Senhor, renova e nos alinha. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida, pelo meu corpo, pela saúde, Pai, que o Senhor me dá. Obrigado, Senhor, por poder respirar. Obrigado por poder falar. Obrigado por poder andar. Obrigado por poder comer, me alimentar. Obrigado por poder beber, Senhor. Obrigado porque todos os órgãos trabalham, funcionam de uma maneira tão maravilhosa no meu corpo. E isso é um milagre, Pai, que o Senhor opera. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela casa, Senhor. Obrigado pela cama, pelo teto que o Senhor nos dá, pela casa, por tudo, Senhor, na nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela água, Senhor. Tão precioso é, Pai, para nós tudo que o Senhor nos permite, Pai, usufruir. Obrigado, Senhor, pelas roupas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo trabalho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado, Senhor, em áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelos teus anjos que trabalham a nosso favor, que nos defendem, que nos ajudam. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela família. Obrigada, Senhor, a família que o Senhor nos plantou, me colocou. Gratidão, Senhor, por tudo que vivi, tudo que aprendi com meus pais, com minha origem, com meus avós. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de tê-los vivos ainda.
de poder usufruir da presença deles, da companhia, dos conselhos. Muito obrigada, Senhor, como é precioso. Obrigada, Pai. Obrigada por vê-los também te adorando, te buscando. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor alcança a nossa família. O Senhor tem alcançado os de perto, os de longe. E eu te louvo, te agradeço pela maneira maravilhosa como o Senhor trabalha, Senhor. Obrigada, Pai, pela família, pela casa, pelo Bauer, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelo Levi, pelo Natan, os filhos que o Senhor nos confiou. A Aline, Pai, que é uma filha também para mim, de coração. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por aqueles também que o Senhor coloca junto conosco na caminhada. Aqueles, Pai, que o Senhor confiou a nós, Pai. O cuidado, Senhor. Obrigada, Pai querido. Obrigado pela igreja amada do Senhor, que é tua, Senhor, mas que o Senhor tem nos permitido, Pai, ser cooperadores da tua obra. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos pastores, Senhor, que o Senhor tem colocado, Pai, firmes junto conosco para nos ensinar, para nos exortar, para nos dar instrução. Obrigado, Pai, pelos irmãos. Nós temos crescido, Pai, na tua palavra juntos. Nós precisamos uns dos outros. Eu te agradeço por ter, Pai, o convívio com irmãos tão preciosos, Pai. Obrigada, Pai, pela liberdade, Senhor, de te adorar, de ter essa porta aberta. Obrigado, Senhor, pela liberdade de ter acesso à tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por isso, que nós vivemos num país onde nós temos acesso livre, Pai, à tua palavra, e podemos te adorar, e te adorar com um alto e bom som. Obrigada, Pai, que o Senhor tem nos permitido. Obrigado pelo nosso país, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos representantes, Pai, que defendem, Senhor, que defendem o Evangelho. Obrigada, Senhor, pelos homens e mulheres, Pai, que têm batalhado para que a gente continue tendo, Senhor, esse acesso, essa liberdade de te adorar. Obrigado por tudo, Senhor, pelo ensino. Obrigado pelos mestres que o Senhor tem levantado, tem ensinado através da vida deles, como do pastor Miranda. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai querido, por essa noite aqui, em poder estar na tua presença junto com irmãos e poder, Senhor, aprender mais. Obrigado por esse privilégio, Pai, de estar aqui. Obrigado pelo agora. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Muita gratidão. Amém, glória a Deus. Ó Senhor, exaltamos teu nome, glorificamos o teu nome, Senhor. Ó Senhor, que maravilha podemos estar mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma chance, mais um dia que nós podemos orar, nós podemos agradecer e nós podemos interceder e orar por aqueles, Pai, que nos pedem oração, aqueles que não podem fazer oração porque não têm condições, não te conhecem, estão fora, Senhor, os de fora, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor a orar por essas pessoas, Pai, aqueles, Pai, que não te conhecem, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ó Senhor, no nosso caminhar, Pai, que nós possamos estender a mão para essas pessoas, levar a Tua palavra, através do nosso testemunho, da nossa vida, Senhor. Nos livra do mal, Senhor, para que nós possamos, Pai, caminhar e ajudar, Pai, os outros, Pai. Nós oramos, Pai, pelos enfermos, Senhor. Nós oramos pelos aflitos. Nós oramos para aqueles que estão em leitos de hospitais, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nesse momento, Senhor, a fofa cama, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós oramos por essas pessoas, Pai. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que estão, ó Senhor, estão sendo massacradas pelo demônio, Senhor. Pessoas pensando em suicídio, Senhor,
Eu lembro, Senhor, agora, Senhor, Senhor, de uma irmã, Senhor, que tem lutado, que tem tentado ajudar, Senhor, e tem sido muito difícil a caminhada. Que o Senhor esteja renovando, Senhor, que o Senhor esteja mandando anjos, Pai, para cuidar, Senhor, da Valéria, que ela possa, Senhor, estar recebendo, Senhor, novo ânimo, Senhor, novas forças, Senhor, que o Senhor opere através da vida dela, Senhor, para com a sobrinha dela, para que ela possa se libertar, Senhor, dessa coisa tão terrível que é o suicídio, Senhor. Abençoa ela, Senhor, cuida dela, tira ela das mãos do inimigo, Senhor. Nós estamos agora orando, Senhor, intercedendo por ela, Senhor, para que o inimigo seja tirado da vida dessa menina, Senhor, tão nova e que tem tentado ceifar a sua vida, Senhor, a vida que o Senhor deu, Pai. Senhor, tira a cegueira, Senhor, desse povo, Pai. Visita lá, Senhor, visita, Senhor. E, Pai, todos aqueles, Pai, tão jovens que nós vemos, Pai, tentando ceifar a vida, enganados, Senhor, pelo demônio, Senhor. O demônio sopra, Senhor. Pai querido, nós sabemos, Pai, que na verdade, Senhor, eles estão angustiados e sofrendo, Senhor. Que na verdade, Senhor, eles querem deixar o sofrimento, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar ajudando essas pessoas nessa noite, visitando, Senhor. Manda anjos, Pai, e que as famílias possam, Pai, de alguma forma, Senhor, enxergar isso e poder ajudar essas pessoas tão aflitas nesse mundo, Senhor. Pai, cuida também, Senhor, dos nossos aqui, Senhor, que possam estar com alguma dificuldade, Senhor, nesse sentido, Senhor. Os nossos que possam estar também adoentados, Senhor. Sejam com eles, Pai, vá curando, Senhor, vá sarando, Senhor. Nós intercedemos e oramos por eles, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que opera milagres, Senhor. Nós sabemos, Pai, o Senhor tem nos mostrado isso através da sua palavra, o Senhor tem mostrado isso através dos testemunhos, Pai, que nós ouvimos, Pai, de tantos irmãos, Pai, que foram libertos, de tantos irmãos, Pai, que foram curados, Senhor. Pai, eu agradeço, Senhor, por esses testemunhos, Senhor, que nos fazem, Pai, que nos dão esperança, Senhor, nos dão a força para que nós possamos orar, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve, e nós estamos orando agora, Senhor, por esses, Pai, e nós sabemos, Pai, que nós cuidando dos outros, o Senhor cuida de nós também. O Senhor esteja cuidando, Senhor, dos nossos pastores, Senhor, da nossa liderança, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, nos teus caminhos. Corrige os nossos caminhos, Pai. Cuida de nós, para que nós possamos fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Que o seu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, Pai, todos os dias, Senhor. Abençoa os trabalhos dessa noite, a palavra vai ser aberta e o teu Espírito Santo é bem-vindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, o Senhor ouve a oração daqueles que o buscam, não é? Esse ventinho está gostoso, mas eu vou ter que desligar, Cíntia. Eu estou com uma tossinha alérgica, aquela tossinha seca, bichinho do ran-ran, né?
Lembra do bichinho do ran-ran? Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós paramos no versículo 16. Eu disse para vocês que a partir do 17 é uma palavra muito importante do apóstolo Paulo para os presbíteros, para os obreiros, os oficiais da igreja de Éfeso, né? E eu me lembro que eu falei para vocês que eu não ia ler correndo aqui, porque é uma coisa muito importante. Atos dos Apóstolos 20, a partir do verso 17. Amém? Vamos continuar. Bom, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Mileto era um porto que servia a cidade de Éfeso. Fica até hoje a 48 quilômetros de Éfeso. Era um porto marítimo. E Paulo, então, em Mileto, mandou chamar os presbíteros, os obreiros da igreja de Éfeso, que vocês sabem que tinha crescido muito. Paulo ficou cerca de 3 anos lá, ensinando, batalhando, evangelizando. E a partir de Éfeso, toda a Ásia, naquela época, ouviu o testemunho do Evangelho, né? De gente que saiu dali. Obreiros, missionários, mestres que saíram dali. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Amém, irmãos? Irmãos, esse aqui é o terceiro grande discurso de Paulo que foi preservado no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro discurso de Paulo, o primeiro dos 3, está no capítulo 13, quando ele fala para os judeus na cidade de Antioquia. No capítulo 13, a partir do versículo 16, como era costume, né?
Eles chegavam numa cidade e procuravam a sinagoga dos judeus. Porque Paulo, lembra que eu já falei para vocês, que Paulo tinha uma técnica na pregação dele. Além das curas, dos sinais, da expulsão de demônios, que prega por si só, né? Na verdade, chega num lugar, tem uma pessoa endemoniada, você expulsa o demônio, já está uma pregação ali preparada, acerca do poder de Jesus, né? Mas o apóstolo Paulo, além das libertações e além das curas, ele tinha um padrão. Eu já falei isso aqui para vocês e já mostrei. Ele tinha um padrão. Ele procurava a sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga ele pregava para os judeus. E como era a pregação de Paulo para os judeus? Ele provava, por meio da escritura do Velho Testamento, que Jesus era o Messias, era o Cristo prometido por todos os profetas. Essa era a palavra dele na sinagoga. E geralmente na sinagoga haviam muitos prosélitos, gregos, pessoas que adotaram o judaísmo como religião e tal, e Paulo pregava para eles também. Eram gentios, mas que gostavam do judaísmo, né? Se identificavam. Então, no capítulo 13, do 16 em diante, até o 52, é o primeiro grande discurso de Paulo para os judeus lá em Antioquia. Muito bem. No capítulo 17, Paulo faz o segundo discurso dele para os pagãos. Aonde que foi? Em Atenas, lá na Grécia. Lembra? Que ele ficou admirado de ver, porque na cidade de Atenas tinha mais deuses do que gente. Presume-se que havia naquela época, cerca de 30 mil deuses diferentes na cidade de Atenas. E Paulo fez um discurso no Areópago, capítulo 17, foi o segundo. E agora, Paulo faz este terceiro discurso, que é nada mais do que uma mensagem pastoral, agora para a igreja. Não é para judeu, não é para provar que Jesus é o Cristo, não é para pagão, mas agora é um discurso pastoral para oficiais da igreja, para obreiros de Éfeso, que ele mandou chamar lá em Mileto. Amém, irmãos? Ok. Tem umas coisas que eu quero destacar aqui com vocês, e de grande importância, né? Então ele chamou todo mundo lá, justificou o seu ministério, dizendo que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, que durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas, ele ensinou com amor aqueles irmãos, e que, portanto, ele estava limpo do sangue deles. Quer dizer, Paulo estava dizendo assim, se alguém aqui quiser ir para o inferno, quiser se desviar do evangelho, largar da igreja, eu não sou culpado do seu sangue, porque eu vos anunciei todo o conselho de Deus, com todo o amor e com toda a aplicação.
ele advertiu que após a saída dele, lobos iam penetrar no meio do rebanho. Lobos, quem são? Não é aquele bicho, aquele cachorro do mato. Não, são falsos pastores que iam ensinar doutrinas com o único objetivo de arrastar a igreja após eles. E que dentre eles mesmos se levantaria gente com comichão, para prejudicar a igreja de Deus. No versículo 28, se você tem alguma curiosidade aí nesse capítulo que eu não falar, aí você pergunta, tá bom? No versículo 28, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, Paulo chamou os líderes da igreja em Éfeso, obreiros, pastores auxiliares dele, e chamou todo mundo de bispo. Eu sempre falo isso aqui, né? Bispo, pastor, presbítero, ancião, é tudo a mesma coisa. É tudo sinônimo. Agora, mais uma palavrinha aí que vai te ajudar. A palavra bispo vem de um radical grego que significa cobrir com a sombra. Guarda isso. Isso é importante. A palavra bispo vem de uma palavrinha, de um radical do grego que significa cobrir com uma sombra. Num dia quente como hoje, você entra debaixo de uma sombra de uma árvore, aquela árvore está fazendo o papel de um bispo. Está te fornecendo uma sombra, alívio. É isso aí. É muito importante, irmãos, a gente adquirir Bíblias de estudo, comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Importante, irmãos. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, às vezes supérflua, né? Por que é importante? Para você conhecer o radical de certas palavras, a origem de certas palavras. Por exemplo, diácono. Algumas igrejas acham que o diácono é uma pessoa tão importante, né? Põe terno nele com 40 graus de calor, gravata, crachá. E o cara fica na porta assim, parecendo um leão de chácara. Diácono não é nada. A palavra diácono significa o quê? Um trabalhador sem qualificação. Um servente pedreiro. Um homem que descarrega caminhão. É isso que significa. A raiz da palavra. Amém, irmãos? Amém. Agora, é um serviçal. Assim como o presbítero, assim como o bispo. Olha a raiz da palavra bispo. É aquilo que fornece sombra sobre as pessoas, alívio. Ou seja, é alguém que cuida, que zela. Então, o líder de uma célula na igreja é um bispo. O líder que cuida,
que telefona, que pergunta como é que está, que socorre, que corre às vezes com um irmão, com uma irmã. Está exercendo o papel de bispo. Guarda essas coisas. E guarda essa instrução que eu te dei. Procure adquirir dicionários bíblicos, comentários bíblicos, boas bíblias de estudo, 1, 2, 3, 4, de diversas editoras, porque você vai aprender. E quando a gente aprende, a gente nem faz bobagem e nem fala bobagem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, eu achei interessante compartilhar isso com vocês. No versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que significa? Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O ministério que Paulo recebera, agora era passado para os pastores ali. Submissos ao Senhor e à palavra de Deus. Que responsabilidade, hein? O ministério que eu recebi de Deus, eu estou passando para vocês agora. Vocês estão sendo constituídos sob o rebanho para cuidar deles. É uma grande responsabilidade, irmãos. Seja uma alma, sejam 1000 almas. A Bíblia não fala que 1000 almas valem mais que o mundo todo. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, eu constituí o pastor Alcides lá em Maracaí para ser o bispo daquelas almas. E ele tem sido. No domingo de manhã, ele trouxe um obreiro novo que foi recebido aqui na reunião dos líderes e que está começando hoje à noite. Hoje é terça, né? Um ponto de pregação num centro comunitário lá na Vila Olga, em Maracaí. Um servo de Deus, um homem que se converteu dentro da cadeia em 2009, né? A pastora Rosana, o pastor Bauer, há 1 ano e pouquinho, foram constituídos bispos daquelas vidas ali na Coab. É o que Paulo fez. Eu estou encomendando a todos vocês a graça de Deus, ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Muito sério, né? Responsabilidade, né? Eu sempre me lembro das palavras do pastor que me enviou, né? Que me entrevistou e me enviou para o ministério. Eu sempre me lembro. As palavras de exortação, de cuidado, me dando noção do que eu ia fazer. Amém? Dizendo para mim que Deus ia me sustentar. Se eu comprovasse o meu chamado, e se eu tivesse um chamado de Deus,
Deus ia me sustentar. E eu não precisava ficar fazendo, eu não precisava ficar virando piroleta na igreja, não. Inventando coisas e meios para manter a obra. O Senhor mantém, o Senhor sustenta o seu servo e nada falta. Digam glória a Jesus, irmãos. Louvado seja Deus, né? Versículo 34. Eu quero parar aqui um pouquinho com vocês, ó. O 33. Do 33 ao 35. Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vós mesmos sabeis que estas mãos eram as mãos dele. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister, é necessário socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, irmãos? Tá. Vamos entender as coisas direitinho. Obrigado, pastor. Capítulo 18, versículo 5. 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ó, presta atenção, tá? Presta atenção. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo diz: eu me entreguei totalmente à palavra. Por que ele falou? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, eu me entreguei totalmente à pregação da palavra. Porque antes ele estava trabalhando. Ele estava dando tempo parcial. Olha aí, ó, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, vai. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ok? Paulo tinha uma igreja para dar a ele o sustento? Não. Ele estava abrindo um campo.
Aí ele conheceu 2 judeus que tinham o mesmo ofício dele. Paulo tinha um ofício de fazer tendas. E ele foi morar com Áquila e Priscila e trabalhava com eles. E o versículo 4 diz: todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, convencendo tanto judeus como gregos. Mas olha aqui para mim, só no sábado, que era um dia santo para os judeus, ele aproveitava a oportunidade. Os outros dias ele fazia o quê? Hã? Fazia tenda, atendendo as encomendas lá, porque ele estava morando com aquele casal de construtores de tendas. Agora, o versículo 5 que a gente leu fala: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Ele deixou de ajudar o Áquila e a Priscila a fazer tenda. Por quê? Por que será? Porque está escrito em Filipenses capítulo 4, o que o Silas e o Timóteo trouxeram para Paulo. O que eles trouxeram? Uma bela de uma oferta. Uma bela de uma oferta. Vamos lá, Filipenses 4. (15) em diante. O Timóteo e o Silas tinham chegado da Macedônia, né? Onde é que ficava Filipos? Na Macedônia, né? E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A única igreja, irmãos, que lembrou de Paulo, que estava lá no campo missionário, foram os filipenses. E ele continua: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém, irmãos? Então preste atenção, preste atenção. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil adora pegar essa palavra aqui, quando Paulo diz: eu não cobicei a prata de vocês, nem o ouro, nem a roupa, as minhas mãos trabalharam e supriram a minha necessidade. Porque eles são contra dar um sustento para um pastor. Bom, lá não tem nem pastor, tem ancião. Só que ancião e pastor é a mesma coisa. Eles não sabem. Tem que avisar eles. Muita ignorância junta, né? Muito. Mas eles não lêem o entorno. Amém, irmãos? Tem que ler o contexto. Então, Paulo não tinha de quem receber o seu sustento.
até que a igreja se formasse, até que a igreja se fortalecesse, lembrando o seguinte, que ele fundava uma obra e ia embora, voltava, passava ali um pouco de tempo e ia embora. Eram trabalhos assim ainda precários, né? Ele não tinha de quem receber o sustento, até que a igreja se formasse e se fortalecesse. Então ele trabalhava manualmente, porque ele tinha uma profissão, e recebia ofertas de fora, como ele agradece ali em Filipenses, as ofertas que os irmãos mandaram. Não só uma, mas 2 vezes ele fala, contribuição para ajudá-lo. É muito interessante ali que diz que quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo entregou-se daí integralmente à pregação da palavra. Por quê? Porque ele recebeu uma ajuda. Porque os irmãos trouxeram uma oferta missionária para o sustento dele e ele pôde trabalhar todo dia na obra do Senhor. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Olha o que diz aí 1 Coríntios 9. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós temos aqui instruções a respeito do sustento pastoral. E a gente tem que ler e tem que entender, né? Capítulo 9 de 1 Coríntios. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Pedro, Paulo está dizendo, nós não temos direito de ter uma esposa? Como tinha Pedro. Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Dizem que é por isso que o Pedro negou Jesus, né? Que Jesus curou a sogra dele. Que maldade terrível. Então o Paulo está defendendo a sua liberdade apostólica. Não temos direito de comer e beber, de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Não é de qualquer mulher, né, irmãos? Não é de qualquer mulher, de uma mulher irmã. Como fazem os demais apóstolos e os irmãos de Jesus, que eram casados e eram conhecidos na época, os irmãos de Jesus e Pedro. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha, será que é só eu e Barnabé que não temos o direito de usufruir do sustento da obra do Senhor? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Irmãos, algum soldado vai para a guerra às custas dele mesmo? Não. Ué, já chega que ele vai para a guerra, ainda tem que pagar a passagem dele? Não.
Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então Deus falou para Moisés assim, ó, diga para o povo de Israel, quando tiver um animal trabalhando na roça, não amarra a boca dele não, deixa ele comer, ele está trabalhando para você. Aí Paulo pergunta, será que Deus tem cuidado de bois? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Agora olhe o 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então vamos lá. Nós temos a nossa igreja aqui. A diretoria vota um sustento para o pastor, que sai dos dízimos e das ofertas do povo. O pastor está dando aqui as coisas espirituais para o povo, o alimento espiritual. E através das ofertas do povo, a diretoria vota um sustento material para o pastor. O que vale mais? O que o pastor passa para o povo ou o que o povo passa para o pastor? Aquilo que o pastor recebe é material. O que o povo recebe não é material, é espiritual. É por toda a eternidade. Então Paulo diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Todo mundo paga imposto, não paga, irmãos? Taxas, tributos, e acha que é normal. Mas o apóstolo Paulo estava enfrentando luta, porque tinha uma facção na igreja que achava que ele não podia receber nenhum sustento. Entretanto, agora veja o que ele vai falar. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Irmãos, assim como ele fez quando ele morou junto com Áquila e Priscila, trabalhou com as suas mãos para o seu sustento. E só depois que ele recebeu uma oferta da Macedônia, trazida por Timóteo e por Silas, ele se dedicou integralmente. Então ele diz assim, eu não usei desse direito, antes suportei tudo, para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também ao Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ponto final, né, irmãos? Não é ponto final? Não, mas Paulo tinha um orgulho próprio. Paulo tinha um orgulho próprio. Embora ele defendendo categoricamente que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, que aquele que serve ao altar, come dos sacrifícios do altar. Mas ele tinha uma glória própria, um orgulho. Ele diz assim, depois que ele disse, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Me perdoe o apóstolo Paulo, mas isso aqui é a vaidade. Isso aqui é o orgulho. Isso aqui, sei lá o que é isso aqui. Porque ele faz a defesa da palavra de Deus. Ele acaba de dizer, o próprio Senhor Jesus disse ao que prega o Evangelho, que viva o Evangelho. Mas eu não quero. Eu não quero que se faça isso comigo. Eu prefiro morrer do que alguém me anular esta glória. Não vejo nenhum sentido nesse sistema de Paulo que defende biblicamente uma doutrina e depois diz assim, só que eu não quero para mim. Ele é o culpado de ter a congregação cristã aí, tá bom? Ele é que é o culpado. Bom, vamos terminar essa leitura aqui porque é importante. 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém, né, irmãos? Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, quer dizer, se contra a vontade, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada, né? Se eu prego o Evangelho de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Constrangido quer dizer, eu posso pregar o Evangelho da minha livre vontade, mas eu posso fazer enviado pelo Senhor, que me deu a função de dispenseiro. Amém, irmãos? E Paulo dizia isso, eu prego o Evangelho porque eu fui constrangido a pregar o Evangelho. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Continuo sem entender o irmão Paulo. Continuo sem entender. Ele que me desculpe. Quer ver, eu durante muito tempo fui colportor da Sociedade Bíblica do Brasil. O que é colportor? É aquele revendedor de Bíblias, de livros, na casa das pessoas, tá? Aquele vendedor ambulante
de Bíblias, de livros, é chamado de colportor. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela não admite, isso aqui foi impresso na Sociedade Bíblica do Brasil. Ela não admite dizer que eles vendem a Bíblia. Eles não vendem, porque isso aqui não tem preço. Tem preço isso aqui? Quanto vale o conteúdo que está aqui dentro? Não. O lema da Sociedade Bíblica é assim: dando a Bíblia à pátria. Esses 120, 150, 90, 300 que você usa para comprar uma Bíblia, não é nada, é zero diante do conteúdo que você vai receber. É uma porcaria para pagar um pouquinho de papel, uma impressão, um funcionário lá que vai trabalhar. Não, eles não admitem. O lema deles é dando a Bíblia à pátria. Ora, Paulo comete uma redundância aqui, né? Ele é ser humano, cheio de erro, igual nós. Ao dizer assim, eu me orgulho de propor o evangelho de graça. Mas que besteira que é essa? E eu não? E o outro servo de Deus? Não está ensinando o evangelho de graça? Algum dia eu cobrei alguma coisa de alguém aqui? Eu cobrei a ceia, eu cobrei o batismo, eu cobrei o casamento, eu cobrei a apresentação de uma criança? Não. Nós propomos de graça o evangelho. Então que me desculpe esse gigante da evangelização. Mas às vezes acontece isso conosco. Na ânsia de querer, como eu diria, na ânsia de querer fazer a coisa certa, não acontece com todo mundo isso? Você faz uma coisa errada. Você ultrapassa um sinal. Na ânsia de querer acertar. Não na ânsia de errar. Jamais. Na ânsia de querer acertar. Eu já conheci muitos crentes que queriam ser mais santo do que a Bíblia, mais santo do que Deus. Sabe? Pessoas extremistas no mau sentido. Então, não dá para entender, né? Eu li o versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, né? É então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então Paulo não estava pregando o evangelho de livre vontade, ele foi constrangido por Deus, que lhe deu o encargo de ser um dispenseiro, né? Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Muito bem. Eu quero mandar um recado para o apóstolo Paulo, que eu também prego de graça o evangelho, me valendo unicamente daquilo que o próprio Jesus determinou. Irmãos, isso aqui é o depósito de confusão. Isso aqui, ó.
na cabeça de quem não estudar, não olhar o contexto, não orar. Pastor, Sim. mas é bom porque a gente vê a humanidade de Paulo, né? A gente vê um homem que tem. O apóstolo, esse Não é Paulo, perfeito. esse Paulo é o mesmo que falou, miserável homem que eu sou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? É o mesmo. E Paulo era impetuoso, e ele tinha uma ânsia de fazer as coisas para a glória de Deus. E nessa a gente falha. A gente falha. Muitas vezes a gente radicaliza no mau sentido. O 19 diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Lindo, né? Maravilhoso. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então, esse é um homem o quê? Obstinado. Ok? No bom sentido. E numa dessa, desequilibra o próprio ensino dele. Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Hoje nós vamos ficar aqui. Amém, irmãos? Terça que vem a gente começa o capítulo 10. Deus quiser. Na igreja onde eu comecei, né? Lá em Curitiba, tinha um pastor auxiliar, reverendo Nelson Eck. E ele era pastor auxiliar na primeira igreja em Curitiba. Ele foi designado para a 5ª igreja. Foi designado para lá. E esse pastor tinha um alto cargo no governo do estado do Paraná. Pastor Joel Nelson Eck. Lembrei o nome dele agora. Ele ganhava muito bem. Ele era chefe lá da assistência social do Palácio do Governo. E
Enquanto ele era auxiliar lá na primeira igreja, ele não tinha sustento. Mas, obrigado, irmão. Quando ele foi lá para o bairro da Uberaba, na 5ª igreja quadrangular, ele foi dirigir lá. Foi nomeado para dirigir aquela igreja. Então, aquela igreja era acostumada a dar um sustento para o pastor deles. O pastor foi embora, o pastor Joel foi para lá. O que o pastor Joel fazia? Ele tinha um baita salário lá do governo do estado. Ele fazia uma coisa que o apóstolo Paulo não fez. Perdeu de fazer. Porque se o apóstolo Paulo se orgulhava, ele mesmo falou isso, ninguém tira de mim essa glória. Porque se ele se orgulhava de trabalhar para sustentar a sua despesa, mesmo dizendo que aquele que vive, prega o evangelho, que viva do evangelho, ele devia fazer como esse pastor fazia. Sabe como é que esse pastor fazia? Bom, ele já devolvia o dízimo dele, lá do trabalho dele, que era um baita de um dízimo. Tá. Tanto que a igreja era de madeira, ele foi para lá, e junto com os irmãos, construíram uma bela igreja de alvenaria. Vamos dizer que hoje, assim, ele ganhasse uns 30 mil por mês. Então, além do dízimo dele, das contribuições dele, mas a igreja já era habituada a pagar o sustento pastoral. O que o pastor Joel fazia? Chegava no dia, o tesoureiro vinha, entregava para ele o valor do sustento, ele recebia, punha no bolso, assinava lá o recibo, e no culto seguinte, ele pegava aquele envelope, sem mexer, e punha na salva da igreja, como oferta. É bem melhor do que dizer assim, eu não preciso disso, eu tenho um orgulho. Não é melhor? É ou não é? Não ensina melhor? E ele ensinava para a igreja, ensinava para os obreiros, ele dizia assim, irmãos, eu faço isso, porque se eu não aceitar o sustento da igreja, amanhã eu vou embora e vem um pastor que depende com a família dele. E a igreja vai ficar acostumada a não dar o sustento para o pastor. Sabedoria, né? Mais inteligente. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé que eu quero orar por vocês. Irmãos, nós não estamos cometendo nenhum pecado aqui de fazer uma observação na maneira de Paulo se expressa. Porque foi o próprio Paulo que disse assim, uns profetizem, os outros julguem. Amém, irmãos? Então, tudo precisa ser julgado à luz do contexto da palavra de Deus. E a gente só aprende com isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agora ungir vocês. Nós vamos cantar um louvor. Pastora, você podia cantar um louvor? Um louvor que louva, de preferência. Eu quero chamar vocês aqui, que eu quero ungir vocês.
Quero abençoar vocês, amém? Vocês não têm luta nenhuma, né? Eu sei que vocês não têm luta nenhuma, mas eu vou abençoar vocês, amém? Quem não tem, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Jesus, eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Abre os caminhos na frente te desse agradeço, Pai, amplie o seu ministério, te segundo a tua santa vontade.